Olá, esse é o vídeo 2 da nossa série de estruturas de dados. E a estrutura de dados que eu vou falar hoje é a pilha, tá? A pilha é uma estrutura de dados que pode ser muito útil. Ela é o que basicamente faz o seu computador funcionar, porque ela vai empilhando as coisas, ela é responsável pela chamada de funções, que eu também pretendo fazer uma série de como é que funciona isso, né? Mas basicamente, a memória ela é em formato de pilha, tá? Ela segue essa estrutura de dados que eu vou mostrar hoje. Então, mais rapidamente, sempre que a gente faz uma função, uma chamada, né, de função, qualquer coisa. No vídeo passado eu desenhei ela deitada, mas quando eu vou pensar em pilha eu prefiro desenhar em pé. Só array que eu prefiro pensar deitado. Mas enfim, né? A gente tem aqui uns registradores, né? RBP, né? Tem o RSP, que pode estar em qualquer lugar aqui, não importa onde ele está. Esse daqui importa. E a gente tem, por exemplo, uma chamada de função. Vamos, sei lá, chamei uma função printf, né? Chamei a função print. E aqui, sei lá, por algum acaso tem uma outra função aqui dentro, que ela guarda variáveis aqui, né? E aí a gente vai chamando até um ponto em que a pilha enche, né? E a pilha enche aqui em cima. Quando a gente ultrapassa esse limite daqui, da pilha, é o que chama de Stack Overflow. Tem um site super famoso com esse nome, em homenagem a um erro super comum. É, um erro, né? Vamos dizer assim. Um erro do programador. E também, quando você faz aquela função recursiva que não tem fim, você acaba cometendo esse erro, né? Geralmente é por causa disso, e não porque seu programa é muito grande. E a pilha, ela basicamente funciona com algumas poucas operações, né? Que a gente pode dar ou push ou pop, tá? E ela não serve bem para fazer busca, não, não tem muito sentido, né? Ela é mais uma estrutura auxiliar. E basicamente ela é simples, tá? E já que a pilha está desenhada aqui, eu vou basicamente mostrar aqui, né? Como é que ela funciona. Então sempre que a gente dá push na pilha, vamos dizer que eu dei push 1 nessa pilha daqui. Então eu vou empilhar o número 1, tá? Se eu der push 2, eu vou colocar o número 2 aqui. Se eu der push 3, eu vou colocar o número 3. Então ela vai empilhando, né, como o próprio nome sugere. E quando eu dou pop, eu só dou pop, não passo nada. Eu vou receber aqui um número, né, que eu dei pop, esse cara daqui vai sumir. Então ele vai me dar 3, né? Então deixa eu apagar esse carinha daqui. E agora eu só tenho esses dois. E aí se eu der push de novo, né, eu vou dar push 10. Botei o 10 aqui. É basicamente isso, uma pilha. Tá. E por ter esse comportamento, a gente fala que uma pilha. Essa borracha não dá. A gente fala que uma pilha é uma estrutura de last in, first out. Ou seja, o último elemento que foi inserido, né, o elemento A, é o primeiro a sair. É como se fosse uma pilha de pratos que você tem na sua casa, né? As pessoas geralmente falam isso. Quando você vai pegar os pratos, você sempre pega o primeiro, né? Ou deveria pegar o primeiro, né? Que é o que faz mais sentido. Aí você pega o primeiro, depois você pega o segundo e pega o terceiro. E se você ficar empilhando prato, né? Você vai chegar uma hora em que não vai caber mais no seu armário, né? Se você ficar empilhando prato até aqui, né? Vai ter uma hora que vai passar do armário, né? E aí você vai chegar no Stack Overflow. Da mesma forma que você não pode tirar um prato de uma pilha que está vazia. Então você sempre tem que saber se a pilha está cheia ou vazia antes de dar um pop, tá? E aí existem basicamente duas formas da gente fazer a pilha em, em código, né? A gente pode usar um array
E aí a gente sempre vai inserindo no array até um ponto em que ele está cheio, né? Essa é a grande desvantagem de fazer com array, mas também é a mais simples, né? E vou só dar uma sugestão, né? Mas a gente tem, digamos, um contador global aqui, né? Ou então um contador da própria estrutura da pilha, que indica em qual índice está o último elemento, né? Ou seja, o elemento mais à direita aqui. Então, se a gente vou copiar essa daqui, né? 1, 10. O nosso contador teria na posição 2, né? Então, o nosso C é 2, porque aqui é 0, 1 e 2. Então, e vamos dizer que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nosso contador vai de 2 até 7, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os endereços sempre começam em 0, tá? Então, esse daqui é o 7, esse daqui é o 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, nosso contador se pode ir até 7. Se ele for até 7, significa que a nossa pilha está cheia e que a gente tem que rejeitar a inserção. E aí, vamos dizer que a gente deu push 15 aqui. Deu push 16, 18. E aí deu pop 18. A gente vai tirar sempre o último elemento a ter sido inserido, tá? Last in, first out. Ou seja, o último a entrar, primeiro a sair. Da mesma forma, vamos dar pop de novo. A gente já dá pop no 16, porque ele é o elemento que está mais à direita. E é basicamente esse funcionamento da pilha com array. Com lista encadeada também é a mesma coisa, né? Só que eu acabei não falando no vídeo passado, mas lista encadeada é a estrutura de dados mais básica que tem. Isso não significa necessariamente que ela é simples, tá? Mas ela é básica, ela serve como base para todas as outras estruturas que a gente vai ver nesse curso daqui. Então, se a gente fosse fazer essa daqui, né, seria o 1, aí aqui a gente tem o 2, tá? E aí a gente tem o 10. Acabou que eu fiz ao contrário, né? E aí a gente teria o 15 aqui também, né? E o nosso ponteiro aponta sempre para cá. Então, se eu der pop, quem vai sair vai ser esse cara daqui, porque ele foi o último a ser inserido, né? Então, adeus 15. Se a gente der pop de novo, quem vai ser esse cara daqui. Então, adeus 10, até um ponto que a gente fica aqui. E, como eu tinha falado no último vídeo, esse cara daqui é um nulo, né? Para indicar o final da nossa lista encadeada. Então, isso daqui é basicamente uma pilha, né? Sempre se lembra de last in, first out, que basicamente traduz o que é uma pilha. Você vai empilhando e sempre vai tirando de cima, tá? Diferentemente da fila, que é a próxima estrutura de dados, que é o vídeo a seguir.